Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum. A liturgia nos propõe uma reflexão acerca de como nós lidamos com as coisas materiais, como nós lidamos com os nossos bens, como nós lidamos com o dinheiro, quais são os verdadeiros valores que nós temos. Queridos irmãos e irmãs, diante da parábola que Jesus nos conta, aparentemente, parece-nos que Jesus elogia a atitude daquele administrador infiel. Jamais. Jesus quer chamar a nossa atenção para a esperteza com que ele age. E conclui: de fato, os filhos das trevas são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Como filhos de Deus, filhos da luz, como nós agimos no nosso dia a dia? Como filhos de Deus, filhos da luz, quantas vezes nós deixamos para fazer o bem adiante? Como filhos de Deus, filhos da luz, quantas vezes nós vamos protelando nossa comunhão de fé com Cristo, nossa participação na comunidade de fé?
Às vezes, aqueles que são filhos das trevas, digamos assim, não pensam duas vezes para fazer o mal. E às vezes a gente fica pensando tanto se faz o bem. Existem alguns que até dizem que existe o fazer o bem vira pecado mortal. Vocês já ouviram isto? Né? Está errado. É preciso fazer o bem sempre e não deixarmos para amanhã. Nunca. É preciso estarmos atentos, sermos ágeis, espertos em fazer o bem. E saber como usamos os bens que temos. Jesus fala que aquele homem usa o dinheiro injusto e diz: usai o dinheiro injusto para que possam de fato fazer o bem. De fato, meus irmãos, o dinheiro ele é muitas vezes causa de tentação para nós. Ele pode nos corromper. São Paulo, na carta que nós ouvimos há pouco, nos convidava a suplicar a Deus em favor, sobretudo, das autoridades, daqueles que têm o governo nas mãos, que têm o poder nas mãos, para que não se deixe corromper. Porque o dinheiro pode nos corromper. E quando o dinheiro é capaz de nos corromper, nós somos capazes de fazer coisas terríveis, como a leitura da profecia de Amós nos apresenta. Jesus condena a atitude daqueles homens. O próprio Deus, por meio do profeta Amós, condena a atitude daqueles homens, quer dizer, que querem agir com esperteza em seus negócios, só pensando em tirar lucro. Ele vai dizer: por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade marcada pelo capitalismo, pela ganância de acúmulo de coisas. Ninguém está satisfeito com o que tem. Muitas pessoas sempre querem mais, acumular cada vez mais. Às vezes, coisas muito pequenas, muito simples. Um celular que eu tenho já não me serve, daqui 3 meses eu quero outro. O carro que eu tenho já não me serve, a casa que eu tenho não me faz feliz. A gente sempre está querendo algo mais. Alguns dizem assim: é preciso crescer na vida. Outros dizem: olha, não estou tendo tempo para nada, passo o dia correndo atrás do prejuízo. Vocês nunca devem ter ouvido essa expressão, né? Mas as pessoas vivem uma busca desenfreada por acúmulo de coisas. Isso é muito triste. Porque quando nós deixamos que os bens materiais preencham o nosso coração, ele se esvazia dos valores de Deus. Um coração cheio de ganância não tem lugar para Deus. Um coração cheio de egoísmo não tem lugar para Deus. Um coração cheio de soberba também está lotado, não tem lugar para Deus. É preciso esvaziar-se. Esvaziar-se. É preciso, às vezes, parar e retirar do nosso coração tudo aquilo que de fato vai fazendo com que cresçamos nos valores que não são cristãos, mas terrenos. Valores meramente passageiros, mas nos quais nós vamos alicerçando a nossa vida, que é tão passageira. Por isso é preciso sabermos como usamos os nossos bens. O mais importante não é o quanto se tem, é como se usa. Porque existem pessoas que têm pouca coisa, poucos bens, mas também se torna ganancioso, apegado. Às vezes vai só guardando roupa lá no armário. Aí engorda. E aí fica assim: não, deixa lá, quando eu emagrecer eu vou usar de novo. Ai, ai. Né? Às vezes tem gente que coleciona sapatos, né? Tem tantos sapatos e fica ali, nem usa. Quantas vezes nós corremos este risco de ficarmos apegados a coisas tão pequenas? Temos pouco, mas temos o nosso coração fechado. Jesus,
elogia a esperteza daquele homem em fazer o bem. Não podemos deixar para amanhã. Se é preciso você estender a mão a alguém que necessita, é hoje o dia, não é amanhã. Se você precisa perdoar alguém, é hoje, não é amanhã. Se você precisa dar uma palavra de conforto, de acolhimento, de carinho a alguém, é hoje. Compreendem o que o padre está dizendo? Nunca deixemos para amanhã, pode ser muito tarde. E nós podemos nos perguntar, a quem queremos servir? Quem é nosso Deus? De fato, eu tenho alicerçado a minha vida nos ensinamentos de Cristo, na palavra de Cristo. Eu tenho alicerçado a minha vida e a minha confiança tem sido depositada em Deus? Ou eu tenho alicerçado a minha vida nas coisas materiais? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou se apegar a um e deixar ao outro. Não é assim que Jesus diz? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem é o nosso Deus? Então, meus irmãos, os bens que temos, o dinheiro que possuímos, o salário que ganhamos, o trabalho que temos, ele deve ser fruto do bem para os outros. Aquilo que possuímos deve estar sempre a serviço dos outros. Deve nos ajudar a viver bem, mas é preciso ser partilhado. Vivemos num país onde há tanta ganância. Nós dizíamos isto há pouco ali na sacristia, né? Onde alguns acumulam tanta fortuna nas mãos, e hoje nós vemos as pessoas em fila comprando ossos. Triste isto, não é? Triste não compreendermos que somos de fato irmãos, filhos do mesmo Pai, e todos deveriam ter a mesma dignidade de vida. Ah, meus irmãos, se nós soubéssemos de fato partilhar, como Cristo nos pede e nos ensina hoje, se nós soubéssemos colocar nossos valores e alicerçar a nossa vida na partilha, na doação, na solidariedade, como Cristo nos ensina com suas ações, o mundo seria outro. Nossas realidades seriam outras. Quantas pessoas morando de forma indigna, desumana. Quantas crianças passando fome, dificuldades. Quantas famílias hoje passando dificuldades com o salário que se ganha. E quantas pessoas esbanjando dinheiro. É muito triste isto. É sinal de que nós dizemos ser cristãos, mas não vivemos conforme Cristo nos pede. Sejamos espertos em fazer o bem. Não deixemos nunca que as trevas venham a vencer. Deus nos livre de um coração astuto, maldoso. Deus nos livre de um coração egoísta, ganancioso. Deus nos livre de um coração egoísta, capaz de buscar o lucro a qualquer custo, mesmo do sofrimento e da destruição do outro. Deus nos conceda um coração desapegado. Deus nos conceda um coração livre. Deus nos conceda um coração capaz de partilhar. Nos conceda um coração capaz de agir sempre em favor do bem, como sempre agiu o bom Jesus. Sua vida foi toda entregue. Suas ações sempre serão de libertação do outro. Suas ações serão sempre em favor da dignidade da vida. É assim que deve ser o coração de todo devoto do bom Jesus. Um coração manso e humilde, como nós sempre pedimos. Que Ele nos ajude, meus irmãos e irmãs, a crescermos na fé.
Que Ele nos ajude a crescermos cada vez mais na solidariedade. Que Ele nos ajude a deixarmos com que o nosso coração seja sempre tocado por Sua palavra, para que, livres de tudo aquilo que nos prende, nos escraviza e que é material, nós possamos viver na liberdade da doação, da partilha e do serviço aos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.